terceiro ano. Hoje vamos falar de um assunto que é bem importante para nós, né? Que nós usamos bastante, que são os recursos naturais. E o que seria isso? Recursos naturais estão aí na natureza há muito tempo, há milhares de anos até. E é tudo aquilo que a gente retira da natureza, o ser humano retira, o homem, né? Quando eu falo homem, é homem e mulher. Aí a gente utiliza essa palavra homem para colocar para os dois. O homem utiliza esses recursos que a natureza nos dá de graça e vai aí transformando em algo para satisfazer suas necessidades. A vegetação, nós tiramos os minérios de ferro, de ouro, de prata, carvão, madeira, os diamantes, o petróleo. Tudo isso são recursos que a natureza nos dá de graça, mas que muitas vezes a gente não sabe usar, certo? E eu vou explicar por quê e quais são essas consequências. Bom, como a Bro disse, os recursos naturais estão aí nos animais, no sol, nos minérios, né? Diamante, ouro, nos vegetais. O próprio vento também é um recurso natural, a água, a terra, o solo, tudo isso aí faz parte, né, dos recursos naturais que a natureza nos dá. E vamos falar agora, e esses recursos são divididos em dois grupos. Os recursos não renováveis e os renováveis. Vamos estudar agora os não renováveis. A Pro colocou aqui o petróleo, e aqui tem o local, né, onde se tira esse petróleo. Então, o petróleo é um recurso natural que não renovável. Por quê? Porque quando a gente tira da natureza, ele está aí e não tem como colocá-lo de volta, certo? Quanto mais a gente tira, menos a gente vai ter, certo? Porque um dia ele vai acabar. O petróleo, ele está aí há milhões de anos, certo? E como foi que surgiu esse líquido preto e que é tão importante para a civilização, para os seres humanos? Esse líquido, ele é formado a partir da matéria orgânica. Matéria orgânica, lembra que a Pro explicou que é matéria orgânica? Que são restos de animais, de plantas, né, mortos, que se decompõem, né? E com o passar dos anos, milhões de anos, essa matéria orgânica foi imprensada, né? E elas aí foram, inclusive os dinossauros fazem parte desse líquido aqui, certo? Os dinossauros, as plantas, outros animais que viveram. Então, quando eles morreram, né? A matéria orgânica deles foram, com o processo aí da decomposição, há milhões e milhões de anos, virou isso aqui, esse líquido rico para a humanidade, né? Que na verdade o líquido rico para a humanidade é a água, porque sem ela a gente não vive. Mas é um líquido bastante disputado, né, pelas indústrias, porque vai nos dar vários recursos, várias outras coisas, tipo plástico, gás de cozinha, gasolina. Então, para explicar melhor para vocês como foi que originou esse petróleo, como foi do início, a Pro vai passar um vídeo para vocês, tá? Uma animação bem interessante, onde vai mostrar como foi que originou o petróleo. Então, fiquem de olho no vídeo, prestem bem atenção que agora, depois a gente volta para a explicação. Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa, na sola do tênis, na maquiagem das mulheres, na camisa do seu time, nas sacolas plásticas, nos brinquedos e, acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. Mas você sabe de onde vem o petróleo? Existem muitas teorias, e uma das mais aceitas diz que o petróleo surgiu de restos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares. Desde o tempo dos dinossauros, por milhares e milhares e milhares de anos, terremotos e vulcões soterraram esses fósseis, que foram se transformando até virar petróleo. Esse líquido preto e espesso ficou guardado em camadas, umas mais rasas, outras mais profundas, em terra firme ou debaixo do mar.
E só uns 4.000 anos antes de Cristo, os homens passaram a usar o petróleo que ficava mais perto da superfície para acender fogueiras e tochas, pavimentar estradas, vedar barcos. Demorou muito tempo para que o petróleo fosse usado em grande escala pela humanidade. E isso só foi possível com a perfuração dos primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos em 1859. De lá para cá, as tecnologias para extração foram melhorando, com brocas potentes que ficam em torres de perfuração altíssimas. Como uma furadeira gigante, essas brocas ajudam a retirar o petróleo bruto das profundezas do solo. Parece difícil, e é mesmo. E o trabalho não para por aí. Ainda é preciso bombear o petróleo para fora da terra, uma fase delicada que pode causar vazamento no meio ambiente, afetando os animais, as plantas e o homem. Depois, o petróleo extraído é transportado por caminhões, barcos e tubulações chamadas de oleodutos. Ele chega às refinarias e lá pode ser transformado em diversos produtos. Gasolina, que serve de combustível para a maior parte dos automóveis do mundo. Óleo diesel. Querosene. Quer mais? Entre outros ingredientes, o chiclete é feito com borracha sintética e parafina, que também são derivadas do petróleo. Mas essa é só uma parte da história. Pronto? Viram que interessante? Pois é. Então é desse jeito que foi formado o petróleo e ele pode ser encontrado nos oceanos, né, embaixo, né, no fundo dos oceanos e também na terra. Então, para isso tem que haver as perfurações. E aqui nós temos o local onde faz essa extração de petróleo. Mas só existe petróleo como recurso não renovável, que a gente tira e depois não tem como a natureza colocar de volta? Não. Existe o carvão mineral, existe os minérios tipo ouro, prata, cobre, alumínio, ferro, os diamantes, as pedras preciosas, né? Então, quanto mais a gente vai tirar, menos a gente vai ter no futuro, porque isso um dia vai acabar. Porque demoram milhões de anos para voltar a ter isso aqui de volta, né? Bom, falamos dos não renováveis, vamos falar dos renováveis. Os renováveis são aqueles recursos que a natureza nos dá e que a gente sempre vai ter aí, em um curto período de tempo, ela vai estar repondo. Como a luz solar está aí, né? Está aí desde a formação aí do universo, né? A água, um recurso renovável, e também a vegetação. Mas a senhora explicou que a gente tem que proteger a água, tem que economizar, porque senão um dia, realmente, pode acabar a água potável se a gente não tiver essa conscientização de saber usar. E a vegetação também, se a gente não dá um tempo para a natureza ela poder renovar, ela não tiver esse tempo, a gente não vai ter essa vegetação. Por que que só a gente está ouvindo tanto em queimadas na televisão, em desmatamento? Porque sem elas também a gente pode acabar também nos prejudicando. Então, o recurso renovável tem como sempre ter? Tem. Mas se não tiver o tempo da natureza colocar de volta, a gente pode ficar sem eles, tá bom? No caso da água e da vegetação. Bom, consequências. Se a gente não souber usar os recursos tanto renováveis como os não renováveis, o planeta sofre. E sofre muito. E só o planeta? Só essa bolinha aí que está aí no universo? Não. Quem mora neles? Quem mora nesse planeta? Nós, terráqueos, né? Nós, seres humanos. Então, quem sofre somos nós. Porque com essa exploração dos recursos renováveis, vai acontecer inúmeras consequências. Além de nós sofrermos, os animais. Porque alguns animais, muitos animais estão entrando em extinção porque estão destruindo o habitat natural dele. O que é habitat? O habitat é o local onde aquele animal ele se desenvolve, ele vive, né? E com as queimadas isso vai acabando, vai destruindo. E muitos animais vão junto, né? Nas queimadas. E acaba entrando em extinção. Existem espécies que hoje a gente não sabe nem que tem, ou que tinha, porque eles não estão mais aqui no nosso planeta, né? Acabou. Então, é preciso ter uma reprodução. Mas, se esses animais forem entrando em extinção, aí não tem como haver mais a reprodução dessa espécie. E acaba entrando em extinção. Então, destruindo o habitat dele,
né, deles, acabando com as colocando queimadas e desmatamento, a gente vai, como a Pro explicou, vai ter animais que nossos filhos, nossos netos não vão nem ouvir mais falar, porque eles não vão existir, tá? Também outra consequência é o efeito estufa. O que é isso, Pro, esse efeito estufa? Bom, o efeito estufa ele serve para aquecer a Terra. Mas com a emissão dos poluentes, né, das queimadas, as indústrias colocando muita poluição aí, o que é que acontece? O Sol, ele vai aquecer mais forte, né, com mais intensidade. E isso vai aumentar, vai fazer outras consequências que a gente vai ver agora. A desertificação, ó, tá vendo a diferença? Isso aqui chama desertificação. O degelo das calotas polares, que também é algo muito ruim para nós também. Mas lá no Polo Sul, lá no Polo Norte, o que tem a ver com a gente aqui na América do Sul? Bom, isso aqui vai influenciar também também nas alterações climáticas, certo? Então, o nosso planeta ele é todo equilibrado. Antes, né, tinha todo um equilíbrio, tudo era só organizadinho, tudo perfeito. Mas quando o ser humano colocou o dedinho ali, mexendo numa coisinha que vai prejudicar, uma indústria ali, uma queimada acolá, um desmatamento para lá, umas caças de animais exagerados, então acabou ficando tudo bem maluquinho. E o que é isso? Fazendo com que a nossa terra fique cada vez mais dodói, tá bom? Então, gente, essa questão de utilizar os recursos naturais sem pensar, a gente tem que ter cuidado, porque o uso deles pode trazer essas consequências que nós acabamos de estudar, tá bom? E se não sabemos usar, um dia vai acabar. E aí, como vai ser nossa vida sem o petróleo, que a gente depende do gás de cozinha, depende da gasolina, depende o avião, que depende também do combustível que faz com que ele decole, né? Os plásticos do dia a dia, tudo o que é plástico aí é feito com petróleo, tá? São derivados. Então, meus amores, sejam conscientes, cidadãos planetários conscientes. E ó, beijo e até a próxima aula.